20 de maio de 2024, Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond, de 44 anos, é encontrado sem vida dentro de sua residência. Nesse momento, surge para a polícia um caso complexo a ser desvendado. Luiz Marcelo namorava com a psicóloga Júlia Andrade, de 29 anos. Ela é a última pessoa a ver o empresário com vida. Logo, se torna a principal suspeita da morte do homem. E a polícia não se engana. Luiz Marcelo foi morto envenenado por um doce conhecido como brigadeirão. Um crime planejado e orquestrado por quem já tinha prometido juras de amor. De acordo com a investigação, o crime aconteceu no dia 17 de maio, 3 dias antes do corpo ser encontrado. Ou seja, Júlia dormiu com o corpo na casa por pelo menos 3 dias. Mas Júlia não praticou o crime sozinha. Junto a ela, outros participantes diretos e indiretos no caso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Léo Soares e hoje convidei a psicóloga Aline Lobato para falarmos de um caso que ficou amplamente conhecido como o caso Brigadeirão, no qual Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44 anos, faleceu por conta de ter ingerido um doce conhecido como brigadeirão. E quem teria dado esse doce para o Luiz Marcelo Antônio seria a Júlia Andrade Catermol Pimenta, de 29 anos, que era a companheira do Luiz Marcelo. Mas a Júlia, ela teve ajuda de uma outra moça, uma cigana chamada Suiane Brechac. Hoje, eu vou conversar aqui com a Aline Lobato, psicóloga, para a gente entender exatamente isso, a psicologia do crime. O que há por trás disso? O que uma pessoa que quer cometer um crime como esse pensa? Como que ela articula? Como que ela executa? E principalmente, como que ela é mentorada por uma outra pessoa a praticar um crime? Então nós vamos trazer todos os detalhes psicológicos do que há por trás do famoso caso Brigadeirão agora para vocês. Mas como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. No centro do nosso estúdio, uma mesinha. Ao meu lado esquerdo, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos a psicóloga Aline Lobato, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. A psicóloga tem cabelo médio loiro, pele branca e está vestindo uma blusa preta. Atrás dela, uma estante com livros e alguns outros objetos. Psicóloga Aline Lobato, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal. É um prazer conversar contigo e é muito interessante quando a gente fala dos casos e quando a gente viaja, para esse lado da psicologia, para entender motivações, percepções do porquê uma pessoa comete esse crime. E aí, antes de fazer qualquer pergunta, eu vou começar minha entrevista hoje de um jeito diferente. Eu vou deixar você à vontade para explicar para a gente a psicologia desse crime, os traços psicológicos que te chamam a atenção quando a gente pensa na companheira de um homem que envenena um doce, entrega para esse homem come o doce e vem a óbito. Conta um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, a priori a gente já pode começar a falar principalmente da técnica. Vamos lá. É preferida, né, das mulheres a questão da técnica do envenenamento, né? Então, essa falta de um contato corporal ou a utilização de uma arma, ou arma de fogo, ou arma branca, já é típico desse caso, né? Então, mulheres, e aí nós temos duas mulheres em um complô, né, para assassinar o namorado de uma delas, então não é de se estranhar a questão do envenenamento. Todos os estudos e todas as pesquisas mostram que é uma técnica bem utilizada para matar, né, por mulheres. Uma outra questão é que aqui a gente vê uma coisa parecida também com o que acontece na psicologia, que envolve seitas. É interessante, porque como que acontece nas seitas? A gente tem um líder, esse líder geralmente ele vai ter a psicopatia e ele recruta, ele se aproxima de pessoas com uma certa fragilidade
emocional, psíquica. Então, na realidade, a Júlia, né, parece ser esse lado que está sendo controlado, esse lado que está sendo manipulado, né? E tanto é que a gente percebe que numa primeira entrevista ela parece que ela não tem noção do que está acontecendo, porque o comportamento dela muda muito da primeira entrevista para a segunda entrevista para a polícia, né? Então aí a gente pode chamar de interrogatório. Os psicólogos às vezes preferem chamar de forma mais geral entrevista, tá? Então, num primeiro momento, ela está muito relaxada, ela dá uns sorrisos, né? Ela tem também, é interessante porque a gente espera todo o comportamento narcisista da parte do líder, né? Da pessoa que está controlando ela. Mas a gente vê um pouco desse narcisismo também na Júlia, num primeiro momento, né? Quando ela acredita, e ela deixa bem claro no primeiro contato com a polícia, que ninguém vai pegá-la, né? Que ela é superior a todo mundo, que ninguém vai chegar a ela. Então, num primeiro momento, ela tem essa sensação. O que é totalmente diferente da Júlia, num segundo encontro, né, para dar um depoimento para o delegado. Aí ela já está cabisbaixa, não fala mais, não sorri mais, né? Então, o que é interessante nesse caso é que claramente a gente vê essas duas figuras. O que a gente vê geralmente em seitas e em pessoas, geralmente o perfil psicológico desse tipo de pessoa que usa a religião ou usa crenças para controlar outras pessoas, e aí eu estou falando no plural, outras, porque podem ter outras pessoas controladas pela cigana, que não só a Júlia, que chegou aí ao extremo. Então, eles, pela própria psicopatia, eles estudam muito bem essas pessoas, eles dão para aquelas pessoas o que elas querem no sentido emocional, né? Todas as suas carências são supridas nesse sentido, para que elas alcancem uma meta mais direta, mais fidedigna. Então, na realidade, eles usam essas pessoas e já são pré-selecionados, tá? Então, a pessoa da cigana não selecionaria um outro psicopata. A pessoa da cigana não selecionaria alguém que percebesse essas entrelinhas, né? Esse objetivo final. Porque claramente o objetivo final da cigana é a questão do lucro, né? Então a gente vê bem a Júlia sendo aí controlada, tanto é que a polícia pegou conversas onde, inclusive, a cigana diz: Ó, você vai ter que se afastar daquele seu namorado, né? E ela diz: tá, eu vou me afastar dele por um mês. Para quê? Para que ele não desconfiasse a questão dela ir morar com Marcelo, que era o tempo onde elas iriam, né? Principalmente a cigana iria tramar qual seria o melhor momento, como que isso iria acontecer, de que forma. Então, a gente vê claramente esses tipos de perfis psicológicos, né, identicamente ao que se vê em seitas. E aí me tira uma dúvida, eu quero entender também um pouquinho como que a cigana, nesse caso, como que a Suiane, ela consegue dominar psicologicamente a Júlia. O que que ela usa de artifício? E aqui você pode tratar isso de uma maneira geral. Como que outras pessoas, outros ciganos, outros prometedores de amor para o resto da vida, outros prometedores de laços amorosos, como que eles fazem? Qual é a ação que isso dá no corpo para quem busca um tipo de serviço como esse ou para quem acaba caindo nas mãos de uma pessoa como essa? É interessante, né? Parece uma coisa assim inacreditável. Você diz como que alguém cai, né? Vamos dizer assim, nessas artimanhas, ao ponto da Júlia estar devendo a ela R$ 600 mil. Parece que já tinha pago 200 mil, faltando o resto, né? E o fato de matar o Marcelo, pegar o carro dele, seria em parte, para pagar, diminuir lá essa dívida. Então a gente acha interessante, mas quando a gente vê na história os casos de outros líderes, né? E aí lembrando, o que os estudiosos definiram já é que esses líderes têm essa capacidade da psicopatia, tá? Essa coisa de manipular, de estudar bem a pessoa, oferecer para a pessoa o que ela quer dentro da sua fraqueza emocional, porque na realidade
não se supre nada com a questão econômica, né? Não existe nenhum líder de seita que ele dá de volta algo econômico, muito pelo contrário, ele toma algo econômico, né, dos seus seguidores. Então a gente vê, por exemplo, aí o Jim Jones, o pastor do diabo, que fez quase 900 pessoas se suicidarem. Então, o poder de manipulação dessas pessoas para um alvo bem selecionado, né, e fraco, porque, claro, isso é uma fraqueza muito grande que eles identificam, né, eles estão o tempo todo procurando qual a melhor das presas, nesse sentido que acredita, que confia plenamente, e daí eles vão oferecendo pequenos comandos, né, dando pequenos comandos e essas pessoas vão executando pequenos comandos. Por exemplo, uma das coisas interessantes a se levantar, de onde vem essa dívida de R$ 600, né? 600 Em mil, né? qual desses rituais, Dívida de né? Em 600 qual mil, desse... né? Oi? A dívida de 600 mil, na verdade. 600 mil, desculpa, falei R$ 600. 600 mil. O que está por trás disso? Como foram esse passo a passo, né, de colocar a Júlia para fazer tudo que a Suane queria, né? Porque às vezes a gente se depara, inclusive, com rituais, né? Rituais, eu te consigo aquilo e tu tem que agir dessa maneira. Então eles vão colocando cada vez alguma coisa mais absurda e a pessoa vai respondendo esse comando e aí eles começam a perceber que essa pessoa é possível de fazer tudo o que eles possam ordenar, vamos dizer assim. E existe de fato um passo a passo, Aline? Por exemplo, a Suiane, para começar a controlar, vamos usar essa palavra no modo pejorativo, tá? Para ela começar a controlar a Júlia, ela faz uma coisinha, depois ela vai e faz outra. Existe um passo a passo ou Vixe, é algo já de uma vez? não existe o passo a passo. Inclusive, está atrelado a esse estudo de seitas e de pessoas que têm um controle muito grande sobre outras pessoas, o próprio estudo dos ritos ou dos rituais. Então, o que é o rito? É algo ordenado, é algo em ordem. Então, não é uma coisa que é dada num único momento ou numa única tacada, né? Você vai implantando, né, determinados comportamentos, liga isso a determinados simbolismos, e aí você vai aumentando o grau, né, dentro dessa questão do rito. E o rito, ele está em nossa vida cotidianamente. Por exemplo, o casamento é um rito, né? Então você vê que no momento do casamento você segue passo a passo o que fazer. Por exemplo, coloca a aliança em determinado momento, né? Alguém joga o buquê, né? Então isso aí, quando falta algo, parece que até que aquele casamento não está completo. Eita, esqueceram um buquê, cadê as alianças? Acabou com o meu casamento. Então a gente tem, o nosso cérebro, ele tenta colocar as coisas todas em ordem. E o rito se aproxima disso e liga isso a determinados simbolismos, né? Então, por exemplo, até no canibalismo a gente tem a questão de rituais, né? Por exemplo, guerreiros, eles comiam outros guerreiros que perderam, né, lá na luta, para que eles adquirissem a força, o poder daqueles guerreiros que perderam. E os que perderam se sentiam muito honrados quando comidos pelos vencedores. Nossa. Então, o nosso cérebro está acostumado a essa questão do rito. A gente usa isso em nossa cultura, a gente usa isso no dia a dia. E os predadores, eles usam isso. Só que eles, antes de usar isso, eles vão selecionando pessoas mais fragilizadas e que vão respondendo a pequenos comandos até que eles identificam aquela pessoa que pode responder a uma coisa mais absurda, uma coisa mais trágica, né? Uma coisa maior. Você disse agora há pouco sobre as fragilidades, né, as fraquezas da pessoa, e justamente essa é uma porta no qual esse criminoso, ou enfim, ou até uma pessoa que não é criminosa, mas ela encontra para conseguir persuadir essa pessoa frágil, essa pessoa vulnerável. Essa vulnerabilidade, essa fragilidade, essa fraqueza,
ela é demonstrada na pessoa por algum sinal? Como que essa outra descobre que essa outra é frágil? Isso vem de família? Isso vem de alguma coisa de vivência da vida? Como que se descobre isso? Bem, geralmente essas pessoas começam oferecendo um apoio afetivo, emocional, onde vai sondando coisas da vida do indivíduo, né? Por exemplo, como é que é o relacionamento dele com família, como é que é o relacionamento com amigos, né? Por exemplo, o fato da Júlia, não sei se ficou nítido, mas a Júlia ela tinha vários relacionamentos, né? Então isso já demonstra para quem está estudando ela que ela tem capacidade de manter um relacionamento único, mais afetivo e mais duradouro. Então, o que que a cigana pode ter percebido nela? Ah, ela usa o poder de sedução e eu posso usar essa parte positiva dela para direcionar para outro caminho, para alcançar algo que eu queira. Então, eles vão identificando, né? Onde que você carece, por exemplo, de controle, onde que você carece, por exemplo, de afetividade, onde que você carece de manter relacionamentos duradouros, e assim vai. Eles vão identificando e usando também alguns pontos positivos. O líder identifica alguns pontos positivos e usa isso a seu favor. Direciona a pessoa para usar aquilo a seu favor. Em al Então, é um poder, é uma manipulação o tempo todo, experimentando e adaptando e indo à frente, né, em no controle. em algum momento, essa pessoa que está sendo ali manipulada, é possível ela perceber que ela está sendo manipulada? É muito raro, só quando ela já está bem, vamos dizer assim, bem dentro da teia, né? É como aquela aranha que vai fazendo a teia, né? A presa ainda está ali na extremidade, ainda dava para escapar, mas ela vai cada vez se afundando. Ela vai cada vez se afundando. Ela vai cada vez acreditando mais. Essa pessoa vai oferecendo cada vez mais onde ela carece, né? Todo o apoio emocional, todo o apoio afetivo, ao ponto de que a pessoa, para tomar qualquer decisão na vida, tem que se consultar com aquela determinada pessoa, que não necessariamente é uma cigana. Neste caso aí, é uma cigana. Mas a gente vê isso, por exemplo, dentro de relacionamentos abusivos, né, entre casais. A gente vê isso entre, por exemplo, uma figura de autoridade, né, junto a um subordinado. Então, a gente vê isso porque, pelo que os estudos determinaram, essas pessoas têm essa capacidade, são psicopatas. Então, eu diria, por exemplo, que a Suane ela é uma psicopata. Perfeito. Levando isso em consideração, me surgiu uma dúvida interessante aqui. Levando em consideração que a Suiane é uma psicopata e que, inclusive, ela está sendo tratada como uma das principais suspeitas do caso contra o Luiz Marcelo. Essa psicopatia, essa vontade que ela tem de manipular outras pessoas, isso nasce com ela ou isso se desenvolve ao longo do tempo? Entender a vida pregressa da Suiane também seria interessante nesse caso? É interessante essa pergunta, porque é algo muito novo. Eu tenho até comentado em cursos, em entrevistas. Eles descobriram recentemente que os psicopatas eles têm 3 áreas no cérebro atrofiadas, quando eles compararam com grupos não psicopatas. 2 são mais atrás e uma mais à frente, no lóbulo frontal. Então, por exemplo, eles descobriram que elas também, além de serem atrofiadas, não respondem a estímulos não respondem na ressonância magnética diante de um estímulo. Então, por exemplo, quando eles colocam a ressonância magnética na cabeça desses indivíduos já diagnosticados com psicopatia, essas áreas não acendem. É como se elas estivessem desligadas. E quando eles fizeram com grupos controle, não psicopatas, essas áreas acendem. Por exemplo, uma dessas áreas é a relacionada à moral. Então, por exemplo, o que é um estímulo? Você coloca um vídeo, por exemplo, de alguém matando alguém, ou de adulto tendo sexo com criança, por exemplo, e em quem não é da psicopatia, essas áreas acendem, elas emitem um alerta, né? E na psicopatia não acendem. E ainda são atrofiadas. Então, o que, que os estudos nos mostram? Isso é muito recente, tá? E a gente não sabe ainda, né? Nesse caso, nasceria com essa atrofia.
Mas poderia ter algum outros fatores, né, que podem aumentar ou diminuir esse potencial psicopata, porque a gente sabe que a gente vai ter um nível leve, moderado e grave. Geralmente, quem se envolve em crimes é um nível grave, certo? E em todo o comportamento, e também no comportamento criminal, a gente tem diversos fatores atuando. Fatores sociais, fatores genéticos, fatores fisiológicos, fatores dos cromossomos, né? A gente tem fatores neurológicos. Então, a gente tem uma gama de fatores. Quando a gente estuda, por exemplo, comportamento criminal, a gente tem que entender que um único fator não vai responder. Por exemplo, vamos dizer que eu diga assim: o problema da criminalidade é o fator pobreza. Não, se fosse esse fator, como é que eu explicaria o caso da Suzane, que matou os pais, por exemplo? Então, depende de cada situação, depende em que grau, e a gente tem que considerar todos os fatores. Mas, respondendo à sua pergunta, sim, a ciência já sabe que existe uma atrofia nessas áreas do cérebro e que essas áreas estão, além de atrofiadas, como se estivessem desligadas, elas não reagem a determinadas situações como o cérebro do não psicopata. E isso é um fator genético, Aline? Pois é, eles estão estudando, isso tem pouco mais de 8 anos, 7 anos, então para a ciência, qualquer coisa menos de 100 anos, 200 anos é novo ainda, né? Então eu não saberia te responder precisamente, mas foi a equipe do Dr. Adrian Rainey, né, que é um inglês naturalizado americano, que a equipe dele fez esses estudos com relação à ressonância magnética e a psicopatia. Então, tem muita coisa que a gente não sabe responder com relação a isso. Mas a gente já sabe que tem essa parte fisiológica, vamos dizer assim. Porque antes se acreditava, o psicopata é alguém, por exemplo, que teve uma vida difícil socialmente, e aí ele foi desenvolvendo, né, a psicopatia. Não, não é só isso. Agora a gente já sabe que pode ser algo fisiológico, independente da questão de ele ter uma vida social difícil ou não. Perfeito. E normalmente a pessoa que está manipulando, que está mentorando, ela age sozinha? A gente tem algum relato psicológico de que ela necessita de ajuda de outras pessoas? Ou não, ela prefere agir sozinha? A gente tem geralmente se chama de crimes, se a gente for para o crime, que é o caso aqui, a gente tem os crimes que a gente chama single, né? Ou seja, a pessoa faz sozinha, e tem aqueles onde a pessoa faz acompanhado. Em geral, esses tipos de crime a pessoa faz sozinha, Perfeito. em geral. Ela nem necessita Porque de ajuda de outras pessoas. quanto mais degenerada a ideia que a pessoa tem sobre a vida, sobre a moral, mais ela vai tentar esconder. Então, geralmente, ela faz só. É por isso que é mais difícil a gente achar, por exemplo, estupradores em dupla ou assassinos mais perversos em dupla, né? Esses que matam por prazer, é mais difícil a gente achar em dupla. Acontece, mas não é a maioria. Me tira uma dúvida, a gente falou agora um pouco de fraqueza, né? Quero voltar um pouquinho nisso. Quais são essas fraquezas que, por exemplo, a Júlia poderia demonstrar para cair na teia da Suiane? Se você, como eu te falei, se você faz uma análise da vida da Júlia, pelo que pouco se sabe até agora, não tem muitas coisas abertas, né? Mas ela tem lá os vários relacionamentos, ela não parecia ter uma proximidade tão grande com a família, tanto é que a mãe, quando descobre tudo, fica chocada, acha aquilo um absurdo, né? Ela se formou em psicologia, pelo que eu sei, ela não estaria praticando. Então, sabe aquelas coisas que você vai conquistando e não vai dando certo? E você tem que ir para o plano B, plano C, plano D e assim por diante, o que te desgasta bastante, e você fica meio que Frustrado? solto, isso, procurando algo, né? Me parece que ela era aquela pessoa, né, que é aquela pessoa extremamente sonhadora, né, uma pessoa que quer chegar a algo de forma mais fácil, né? Cortando o caminho e se acha, acha que isso vai dar certo, fazendo coisas bem absurdas sem planejamento, porque ali não teve planejamento algum. Você vê que a câmera filma tudo. Então, em que ela se resguardou? Ela se resguardou no místico.
no poder da cigana. Ah, eu vou fazer isso, mas eu estou, como algumas pessoas falam, estou com o corpo fechado, nada vai me acontecer, vou escapar tranquilamente. E passa na câmera de segurança para lá e para cá, 3 dias depois. Então, são tipos de comportamentos que a gente vê claramente uma falta de planejamento. Ela parece que ela estava jogando, ela estava apostando, e ela aposta até o último momento, porque quando ela é interrogada pelo delegado a primeira vez, ela ainda está ali apostando. É, Eu vi que até inclusive algumas nessa pessoas. primeira vez ela não era tratada como suspeita ainda, né? É, mas mesmo não sendo tratado com suspeito, qualquer um que vá à delegacia, ele fica meio apreensivo, Concordo. tá? Só o fato de ir a uma delegacia, muitas testemunhas, inclusive, elas pensam: eita, será que vão pensar que fui eu que fiz? Isso é normal pensar, mas ela não, ela estava relaxada ao extremo. Ela estava relaxada ao extremo. Ela ria demais, ela fez piadinha, e isso, ao invés de ajudá-la, acabou chamando mais atenção para o comportamento dela, né? Então, uma pessoa mais bem preparada, né, e não num astral tão místico, ficaria com os pés mais no chão, se comportaria de outra maneira, até para evitar mais foco para ela. Então, ela me parece ser aquela grande criançona, sabe? Aquela pessoa imatura, aquela pessoa que está se afogando no rio tentando se agarrar a alguma coisa, isso na vida, e viu essa cigana, pronto, aqui tudo que não deu certo na minha vida até agora vai começar a dar por causa do místico, não por causa do meu esforço. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando na relação Suiane com Júlia, e supondo que a Suiane de fato mentorou, auxiliou a Júlia a praticar o crime, é errado a gente dizer que houve uma lavagem cerebral? Não, é correto. É uma lavagem cerebral, de fato, porque o objetivo, né, da cigana, né, era a questão financeira, a questão econômica, né? Então, ela usou, né, a Júlia, não deixando bem claro que isso não tira a culpa da Júlia, porque foi ela que executou, né? Foi ela que deu o brigadeiro, foi ela que deu o beijo de Judas, o beijo falso. Então, ela agiu. Então, o comportamento dela não pode ser anulado. Agir, né? Ações é se comportar. Então, ela se comportou por livre e espontânea vontade, porque, apesar dela ter essa fraqueza reconhecida pela cigana, isso não quer dizer que ela não é responsável pelos seus atos, tá? É diferente de uma pessoa que a gente não pode colocar nela uma responsabilidade penal. É diferente. A Júlia tem toda a questão da responsabilidade penal. Então, a lavagem cerebral não se faz com alguém que tenha uma doença mental séria. Nem se consegue. Por exemplo, você não pode fazer uma lavagem mental e quem tem uma psicose, né, em alto grau. Então, não é o caso aqui, ela é responsável pelos atos dela, certo? Mas, sim, muitas pessoas são sujeitas à lavagem cerebral. A gente vê isso até na normalidade. Por exemplo, adolescentes, né? São facilmente manipulados. Né? Tinha um teórico que dizia: me deem 10 crianças e eu faço delas o que quiser. Por quê? Porque é fácil de você imputar, né, comportamento, pensamento, ideologias, ações, crenças. Então é fácil. Então, me parece, nesse sentido, a Júlia, por exemplo, mostra essa grande maturidade, coisas que a gente vê em crianças e adolescentes. E a gente vê muito esse tipo, né, de personalidade em pessoas facilmente manipuláveis. Inclusive a gente está falando de duas jovens, né? A Suiane com 27 anos e a Júlia com 29. Exatamente. E o predador, ele está observando isso. Ele está observando isso. A gente tem estudos na criminologia com relação a isso, com relação à seleção de vítima, que até a maneira que você anda na rua, você pode chamar a atenção de um predador. Se você anda muito cabisbaixa, se você está num lugar muito tristonho, aquela pessoa te identifica e pode chegar lhe oferecendo uma ajuda, um apoio, e dali em diante ele já começa a implantar esse controle. Já vê de longe o que nós falamos De aqui, que é a longe já sua se identifica. vulnerabilidade, sua fraqueza. Exatamente. Perfeito. Psicóloga Aline, mais alguma coisa que você quer trazer aqui para o caso?
Bem, é como eu te falei, tem um ponto que toda vez se confunde, né? Se diz assim, eu lembro que perguntaram, não sei se foi ao delegado ou alguém, se perguntou, e agora ela está arrependida? E disseram assim, não, na primeira entrevista ela foi debochada, riu, tudo mais, né? Mas na segunda entrevista ela pareceu arrependida. Não é arrependimento, é o fato de se sentir triste e mal por ser pego. Por ser pego. Não é uma questão de ter arrependimento. Arrependimento é uma coisa bem mais profunda, certo? Você não liga o botão do arrependimento, liga e desliga, não é bem assim. Então, quando ela viu que não tem saída, aí ela chora, né? Ela chora assim, que eu estou falando não ela, todos, né? Choram, ficam tristes, cabisbaixo, mas isso não quer dizer que se arrependeram. Cuidado com isso. Isso simplesmente quer dizer, poxa, me pegaram, e agora? Né? O que eu faço? É mais nesse sentido. Fariam de novo, tendo a oportunidade e tendo a certeza de não serem presos. Concordo contigo. Psicóloga Aline, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer te receber aqui no canal. Muito obrigado por essa aula que nós tivemos aqui. E eu nem preparei minhas perguntas, elas vão surgindo ao longo do nosso bate-papo, mas é interessante a gente entender os pormenores psicológicos que envolvem não só este crime, mas vários outros crimes. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a sua audiência e a vocês do programa. Já tive aqui outras vezes, sempre muito bem recebida, e suas perguntas foram perfeitas. E é interessante que às vezes as pessoas me convidam para falar mais cena de crime, e às vezes eu fico sentindo a necessidade de falar algo da psicologia, do comportamento, da personalidade, e nesse sentido, eu acho que esse caso vem bem a calhar para que a gente coloque, né, esse tipo de perfis comportamentais. Gente, hoje eu conversei com a psicóloga Aline Lobato e nós trouxemos aqui, né, várias características psicológicas desse caso que ficou conhecido como o caso do Brigadeirão, que envolve a vítima Luiz Marcelo Antônio Ormon, de 44 anos, que, de acordo com as investigações, de acordo com todo o trabalho policial, foi morto por Júlia Andrade Caterwall Pimenta, de 29 anos. A Júlia era companheira do Luiz Marcelo e, de acordo com todos os fatos, ela entrega um doce conhecido como brigadeirão envenenado para o Luiz. Ele come esse doce e infelizmente vem a óbito. O caso aconteceu no dia 17 de maio, o corpo do Luiz Marcelo foi encontrado somente no dia 20 de maio, 3 dias após, em avançado estado de decomposição. O caso aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. Só que dentro desse caso nós temos alguns outros suspeitos. E por que alguns? Porque a Suiane era na verdade, uma amiga da Júlia e cigana, também foi tratada como suspeita, é tratada como suspeita, e vários outros suspeitos indiretos desse caso que também estão sendo indiciados pelo crime contra Luiz Marcelo Antônio. Muito obrigado pela participação de todos. Nossas redes sociais ficam à disposição, assim como nosso e-mail ic@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.